Olá, pessoal. Eu sou a Sandra Pérez, analista aqui da Trademap. E hoje temos a honra de receber uma companhia que recentemente iniciou suas operações na B3, tendo apenas um ano como empresa listada, sendo a maior varejista de joias no Brasil. Então, sem mais delongas, gostaria muito de convidar o Márcio Kaufmann, que é o CEO da Vivara, e também o Otávio Lira, CFO da companhia. Olá, Otávio. Olá, Márcio, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada aqui pela disponibilidade da companhia, disponibilidade de vocês por estarem aqui conosco nessa conversa, né, nesse bate-papo, que eu acredito que seja excelente, né, uma excelente oportunidade aqui para todos conhecerem mais sobre a companhia, sobre o negócio da empresa. E aproveitando e dizer a todos que já estão nos acompanhando aqui que nosso chat aqui já está aberto. Tá, a Gisele deu uma boa noite aqui, José, então eu acho que a gente tá tudo certinho aqui com áudio e com vídeo. Bem, então eu vou querer falar um pouquinho, né, saber mais aqui do Márcio e do Otávio. Márcio e Otávio, não sei se vocês querem passar um pouco sobre vocês também, né? E principalmente a visão do negócio da Vivara, né? Porque eu acho que o nosso público é bem diversificado aqui, eu acho que é bem interessante a gente iniciar um pouco falando sobre o que é a companhia, né? E os negócios da empresa. Então, deixo a palavra aqui com você, Márcio e Otávio, e novamente obrigada. Obrigado, Sandra e pessoal da Trademap. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho mais do que é a Vivara e da nossa história. Hoje a Vivara é a maior rede de joalherias do país. Nós temos mais de 260 pontos de venda espalhados por todo o território. A gente está em praticamente todos os estados. Só não estamos no Acre e em Roraima. Em breve vamos abrir no Acre. Só vai faltar Roraima para a gente preencher o mapa. A gente tem apenas lojas próprias, não trabalhamos com franquia, então isso é muito bom no nosso olhar, porque dá para a gente a possibilidade de estar acompanhando de perto as operações e estar muito em contato com nossos clientes. A empresa foi fundada em 1962 pelo meu avô, o nome dele era Davi, ele tinha uma pequena oficina no centro, depois passou para o Nelson, que é meu pai, que ajudou a gente a entrar em outras cidades do país, e eu venho trabalhando como CEO da empresa desde 2010. A empresa, ela é verticalizada, isso quer dizer que a gente, além de ter as nossas lojas, a gente opera o centro de distribuição, opera na nossa fábrica, né, a gente tem fábrica não só de joias de ouro, mas também joias de prata e relógios. Essa fábrica, ela existe desde os anos 90, e isso ajuda muito a gente a ter controle de todas as etapas da produção e responder rápido ao que vende na loja. Então, hoje, um dos pontos fortes que eu costumo dizer que a gente tem é um mix muito amplo de produtos, né? A gente tem joias de diferentes preços, diferentes cores de ouro, tanto de prata como de ouro, e 18 marcas de relógio. E quando a gente vende uma joia em alguma cidade, pode ser Caxias do Sul, pode ser Natal, pode ser Porto Velho, a gente consegue rapidamente fabricar essa joia e repor a loja. Então, as nossas lojas são abastecidas diariamente, então por isso que eu digo que é muito bom ter a nossa fábrica e conseguir ouvir o cliente, o que ele precisa, e aí logo depois produzir. Esse mix diversificado, como eu estava dizendo, além de ouro e prata e relógio, a gente também trabalha com acessórios, muita gente não conhece, porque é uma linha de produtos relativamente nova, né? A gente tem há pouco mais de 5 anos, mas a gente tem perfumes, a gente tem acessórios de couro, carteira, chaveiros, etc., óculos e canetas, tudo da marca Vivara. E a gente está trabalhando para expandir esse mix e porque não é todo mundo que quer ter uma joia, né? Mas quando a gente trabalha com um mix maior de produtos, a gente consegue atender pessoas em diferentes momentos e pessoas que querem ter um produto da Vivara, que não necessariamente é uma joia, pode ser um perfume, pode ser um óculos, pode ser uma caneta ou um relógio. A força da marca é uma coisa que diferencia muito a gente costuma investir bastante em marketing,
não só nas revistas, que todo mundo vê, mas também na internet. A gente estamos cada vez mais investido em influenciadoras e pessoas que conseguem difundir a nossa marca por todo o país. Então, essa força da marca vem dessas diferentes estratégias que a gente tem de marketing. E talvez um dos pontos mais importantes ter uma força de vendas bem treinada. A gente tem muitas vendedoras espalhadas pelo país, e é muito importante para a gente ter um padrão de atendimento e treinamento. Então, isso é um dos focos do meu trabalho, é garantir que todo mundo que entra numa loja Vivara vai receber um atendimento personalizado, de qualidade, com uma vendedora, uma consultora de vendas que conhece bem o produto e possa atender os desejos do cliente. A gente ficou muito satisfeito com o resultado desse último trimestre. O segundo trimestre foi muito desafiador para a gente. A gente, no começo de abril, a gente teve que enfrentar o fechamento de lojas, né, repentino, e a gente operava no e-commerce, né, no primeiro trimestre, 8% da nossa venda foi pelo digital, e aí quando começou a pandemia, a gente se viu muito preocupado com a saúde dos nossos funcionários, dos nossos clientes, e a gente teve que se desdobrar para ver como que a gente ia conseguir atender os nossos clientes com as lojas fechadas, para muita gente que nunca tinha comprado uma joia pela internet. Então, para nós, uma coisa que ajudou muita gente é que a gente já tinha um canal de e-commerce bem estruturado, com um mix de produtos bem amplo e com uma omnicanalidade bem montada. Então, há muitos anos, se você compra uma joia, um relógio na Vivara, na internet, você consegue pegar na loja. E as nossas vendedoras já estavam muito habituadas a isso, um cliente pegar a sua joia na loja, e muitas vezes elas aproveitavam para oferecer algo mais para esse cliente. Muitas vezes o cliente comprava uma coisa para ele, quando ia lá na loja, ia lá e a vendedora oferecia algo para a esposa, a cliente comprava alguma coisa para o filho, e aí quando ela ia lá pegar, podia comprar alguma coisa para ela. Então, essa omnicanalidade sempre foi natural para a gente. E também, ano passado, a gente implantou uma ferramenta que a vendedora consegue fazer uma venda pelo tablet, né? Quando o cliente vai na loja e, às vezes, ele não encontra exatamente aquele item que ele está buscando, porque não tem, naquele momento, o estoque na loja, a vendedora vai lá e consegue vender para ele pelo e-commerce, e ela ganha uma comissão por isso. Então, voltando, quando a gente se viu em abril, né, se desdobrando para ver como a gente ia fazer para sustentar a venda da empresa, a gente implantou um programa que chama Joias em Ação, no qual as vendedoras receberam, né, a lista de clientes que elas já tinham da loja, né, clientes que as vendedoras já atendiam na loja fisicamente, mas que eles nunca tinham comprado online. Então, as vendedoras já tinham, né, os dados do cliente e puderam entrar em contato com eles, ajudá-los a comprar pelo site, elas foram treinadas para isso, e depois, o cliente fechando essa venda no site, a vendedora também era comissionada. E isso foi crescendo gradualmente, se tornou para a gente uma ferramenta essencial, e hoje, mais de 40% da venda do site já vem com o apoio de uma vendedora. Então, a gente ficou muito satisfeito com esse plano. Outro plano que a gente fez, a gente chama de delivery, né? Nosso CD, né, Centro de Distribuição em São Paulo, e a gente entrega para o cliente, quando ele compra aqui no e-commerce em São Paulo, no mesmo dia ou no dia seguinte. E a gente não conseguia oferecer isso em outras cidades. E então, nesse período aí, a partir de maio, a gente desenvolveu uma ferramenta de OMS, que ela ajuda a gente a gerir os estoques do Brasil inteiro. Então, hoje, se um cliente está no Rio de Janeiro, está em BH, está em Brasília e compra, ele pode receber a joia no dia seguinte, sendo que esse estoque sai da própria loja para a casa do cliente. Então, a gente consegue, assim, atender o cliente mais rápido. Então, isso também foi uma estratégia muito importante que ajudou a gente nesse período de pandemia. E agora, esse trimestre, a gente conseguiu, depois dessa venda no segundo trimestre ter sido afetada, a gente ficou muito contente que agora a gente ficou estável em relação ao ano passado.
de julho a setembro, crescendo 1%. Isso é um reconhecimento do time, trabalhou muito duro para isso. O e-commerce ainda cresce bastante, né? Nesse trimestre cresceu 182%, ajudando a gente a chegar nesse 1% de vendas em relação ao passado. E aí a margem bruta também foi beneficiada, a gente conseguiu atingir 70% de margem bruta, sendo que ano passado foi 68%, então mesmo com o impacto do ouro e do dólar, né, que aumentaram nos últimos meses, a gente conseguiu ter uma boa precificação, uma boa gestão de estoques e conseguiu ter uma margem bruta legal. E também uma linha final, né, a margem EBITDA ficou em 20,4% e um lucro líquido de 15%. Então, mesmo nesse período de pandemia e de muita dificuldade, a gente conseguiu ter esse resultado, porque a joia, muito embora seja um item que tenha um preço médio maior, não seja todas as pessoas que consomem joias, a gente vê que nesse período de dificuldade, de afastamento, de isolamento, as pessoas, elas têm uma autoindulgência, elas querem comprar coisas que façam elas felizes. Muita gente não pôde viajar, teve que ficar em casa, então as pessoas compraram joias para si próprias ou para presentear. A gente viu um volume muito legal no Dia das Mães, Dia dos Namorados, porque uma joia ela dura para sempre. Quando você compra uma joia, você sabe que você vai poder passar para o seu filho, um relógio para o seu filho, uma joia para sua filha. É um produto que você compra hoje, uma joia, ela vai continuar valendo daqui a 5, 10 anos. É um produto para sempre. Então, a gente acredita na força da marca e no valor eterno de uma joia que tem ajudado a gente até aqui. Acho que essa foi Sandra, uma visão geral aí da forma que eu enxergo o negócio, e aí abro aí para outros pontos que vocês queiram tocar. Perfeito, foi excelente a explanação. E, Márcio, você comentou, né, porque até você acabou comentando que muitas pessoas não conhecem as outras marcas, né, da Vivara. E dentre essas marcas, se eu não me engano, acho que vocês têm 5 grandes marcas, né? E qual destas marcas, quais delas vocês têm o principal foco da empresa e também qual que tem a maior rentabilidade para a companhia? A nossa marca mais importante é a marca Vivara, onde a gente vende as nossas joias de ouro. E joias de ouro representa para a gente mais de 50% da nossa venda. O interessante nessa situação desses últimos meses, a participação de joias em ouro, ela aumentou em relação às outras principais categorias. Então, acho que isso mostra, né, reforça esse ponto que eu falei agora há pouco da busca das pessoas por ouro. Depois do ouro, que representa mais de 50%, vem a Life. A Life é a nossa segunda principal marca, ela está aí com um pouquinho menos de 30%, 28% de participação. A prata tem uma margem até melhor que a de ouro, né? O ouro, ele é um produto que vale mais do que a prata, e isso que a prata ela é mais acessível, então ela consegue atender um número maior de clientes. Muita gente sonha em ter uma joia da Vivara, mas não tem interesse em investir tanto numa joia de ouro, então a gente oferece a prata, e a prata, a Life é a nossa segunda maior marca. A Life é vendida hoje nas lojas Vivara, além de ser vendida no nosso e-commerce, e também em lojas próprias e quiosques. A gente tem expandido o número de lojas Life nos shoppings que hoje a gente já tem uma loja Vivara, e a gente entende que tem uma demanda adicional por prata. A Vivara, além de ser a maior joalheria do Brasil para ouro, também é para prata, e a gente está muito interessado em aumentar esse acesso às pessoas a ter uma joia Life Vivara. E depois vem a nossa categoria de acessórios. Acessórios, a gente trabalha com 18 marcas. A gente tem a nossa marca de relógio de Vivara, que é uma marca muito importante, e também outras marcas que são importantes, são de conhecimento, né, nomes comuns, como Tommy Hilfiger,
é uma marca muito importante para a gente, Lacoste, Hugo Boss, Ferrari, a gente trabalha com todas essas marcas para oferecer para o cliente uma gama maior de marcas. E depois tem os acessórios, né? Acessórios ainda representam menos da nossa venda, representam em torno de 4%, mas essa participação vem aumentando. Alguns anos atrás era menos de 1%, agora já está chegando em 4%. Então, de forma geral, assim que essas são as nossas marcas. Perfeito. Eu tenho até uma questão aqui da Gisele, que eu vou colocar para vocês, que eu acho que até vai de encontro a isso que a gente está conversando, dessa diversificação de produtos, né, e de marcas. Ela até coloca aqui que, deixa eu pôr aqui para vocês verem, que tem uma impressão que prata, né, que você até comentou que a Life, ela é basicamente prata, né? Então, essa diversificação, ainda até colocando uma pergunta assim, em cima da Gisele, essa diversificação que vocês têm por marcas também é para esse gosto, né, por vocês verem que a população, né, a mulherada jovem, moderna, tem essa preferência por ouro branco, ou então prata, foi esse também o motivo para ter uma outra marca, e também como você mesmo comentou, Márcio, e também seria o valor, né, do ativo, né, o ticket, né, médio, geralmente é um pouco mais barato. Então, seria para atender outra classe social? A gente tem clientes enfim, que compram de diferentes momentos, né? Então, para nós, a aliança é uma das categorias mais importantes, e alianças a gente só vende em ouro, né? A aliança representa em torno de 10% da nossa venda, e é para mulheres mais jovens. A gente também tem uma coleção de argolas, e a gente chama de coleção Baby, né, que é coleção para crianças e meninas, que também tem um sucesso grande. O que a gente vê é que com o crescimento da prata, a gente conseguiu ampliar a quantidade de pessoas que têm acesso à Vivara. Antes, quando a gente atuava só com ouro, não deixava de ser um público mais restrito do que hoje com a prata. Hoje, com a prata, a gente consegue atender uma mulher que está disposta, que não necessariamente ela está em outra classe social, mas ela não quer investir tanto numa joia, ou até para presente. Às vezes, uma pessoa quer presentear a outra, a gente tem joias de ouro de R$ 500, mas eu tenho joias de prata de R$ 100, né? Anéis Life de R$ 100, R$ 150. Então, a Life, ela dá para a gente mais possibilidade de atingir um número maior de pessoas em diferentes momentos da vida. Muita gente entra na Vivara com a prata e depois compra uma joia de ouro. Ou a pessoa também pode, né, casar e ganhar uma aliança da Vivara em ouro, e depois querer presentear a amiga, a mãe, a filha com uma joia de prata. Então, acho muito legal ter essa diversidade de mix para atender não só diferentes pessoas, mas as mesmas pessoas em diferentes momentos da vida. Perfeito aqui. E agora falando um pouquinho sobre como foi o ano, né, da Vivara, porque vocês tiveram 2 anos bem intensos, né? 2019, vocês fizeram abertura de capital, e aí, em 2020, teve todo esse problema, né, do lockdown, problema da pandemia. Então, eu queria ver com vocês como foi, né, todo o desempenho, o desenvolvimento do ano de 2019 para a companhia quando ingressou na B3, e também depois disso, quais são os reais impactos, né, da pandemia no negócio da companhia, principalmente que vocês têm quase a totalidade das suas lojas dentro de shoppings, né? Então, e como você mesmo comentou, Márcio, vocês tinham apenas 8%, né, do negócio via e-commerce, e claro que aumentou bastante, mas eu queria entender um pouquinho como foi a dinâmica, né, os impactos e o que vocês fizeram daqui para frente. Dá uma visão um pouquinho de 2019 e aí iniciando 2020. Tá legal.
A gente, há alguns anos, né, tinha um plano de abrir o capital, tornar a Vivara uma empresa mais conhecida para o grande público, atrair profissionais cada vez mais capacitados, e quando uma empresa tem capital aberto, ela consegue ter essa atratividade. E também financiar a empresa para poder crescer num ritmo mais acelerado. Quando eu vejo que a Vivara, ela ainda não tem uma penetração tão grande, a gente, com todo o nosso tamanho, a gente tem apenas 12% do market share de joias do país. Então, a gente quer aumentar essa participação, a gente entende que muita gente quer comprar a Vivara, mas não tem a Vivara na cidade dela, no shopping perto da casa dela, e a gente quer ter em mais pontos. E por isso que a gente trabalhou duro no ano passado para preparar a empresa. Obviamente, a gente já tinha avançado em vários aspectos, mas no momento para você abrir o capital, você precisa preparar a empresa para esse ambiente de CVM e de relações com investidores. Então, a gente plantou uma área de relação com os investidores. O Otávio, que é nosso CFO, ele entrou na empresa para gerir o RI, e, enfim, foi super bem, e hoje ele é nosso CFO, e a gente tem a Melina Rodrigues, que está assistindo a gente aqui, que é a nossa head de RI. Então, todo esse trabalho tem sido muito intenso para a gente deixar nossos investidores institucionais e também pessoas físicas muito bem atendidas com as informações que a gente divulga no mercado. Dito isso, a gente ficou muito contente com o resultado que a gente obteve em outubro do ano passado, onde a gente conseguiu ter uma super demanda de investidores varejo, além dos institucionais. A gente teve um final de ano muito bom no Natal do ano passado, entramos em janeiro e fevereiro também com um desempenho excepcional, crescendo 2 dígitos, e aí, infelizmente, a pandemia chegou no final de março, e a gente foi obrigado a fechar todas as nossas lojas, começamos a trabalhar em regime de home office no escritório, ficamos até o final de agosto, praticamente em home office, né, no escritório central. A logística não parou, de fato, como eu estava falando anteriormente, a gente teve que, o nosso e-commerce se tornou nossa única ferramenta de vendas. Então, felizmente, a gente trabalha com um produto que ele é pequeno e fácil de manusear. Então, na nossa logística, a gente só trabalhava em um turno. A gente triplicou, fez 3 turnos, contratou gente, ampliou a escala para atender um volume muito maior. Então, só para vocês terem ideia, em abril, a gente vendeu 3 vezes mais do que abril, 4 vezes mais do que abril do ano passado. Em maio, que foi um mês absurdo, a gente cresceu 6 vezes o e-commerce em relação ao ano passado. Então, para isso, a gente teve que investir em estoque do e-commerce, investir na logística, investir em pessoas, para conseguir atender essa demanda de cliente que queria comprar na loja, mas a loja estava fechada, teve que comprar no e-commerce. E em junho foi um cenário parecido, ainda um dia com os namorados, um volume de e-commerce 5 vezes maior do que do ano passado, e a gente foi se virando com essas ferramentas de omnicanalidade, das vendedoras ligando para os clientes e ajudando eles a comprar pelo site, até que em julho as lojas começaram a reabrir, e a gente ficou impressionado com a velocidade que começou a retomar nas lojas. Então, em julho, a gente ficou muito próximo do ano passado, em agosto já cresceu, em setembro a gente cresceu 7% em relação ao ano passado, e agora em outubro a gente cresceu 15% em relação ao ano passado. E agora em novembro estamos com um patamar parecido com outubro. Então, as vendas foram retomando aos poucos, desde maio. A gente ficou, também, importante dizer, a gente ficou com a nossa fábrica fechada 2 meses, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente sabia que uma hora ia retomar, mas a gente tem bastante estoque, a gente trabalha com mais de 1 ano de estoque, porque isso é muito importante para a gente conseguir atender o cliente em todas as cidades do país, né, oferecendo uma gama maior de produtos. Então,
tem sido uma retomada ainda, a gente tá satisfeito com o que a gente conseguiu até aqui. Esse crescimento de 2 dígitos em outubro e novembro tem superado as expectativas, não só minhas, mas de todo o time. Agora a gente está preparado para a época mais importante do ano, né? O Natal, Black Friday, é época que a gente vende bastante, que representa uma parte significativa aí da nossa meta de receita e de lucro do ano. A gente recentemente fez uma convenção. O que é uma convenção, né? Todo ano a gente faz uma convenção de vendas, que a gente traz todas as gerentes do Brasil, de todos os estados, para São Paulo, para a gente poder celebrar os resultados do ano, mostrar as coleções novas que a gente lança nessa época, e, enfim, comemorar e energizar a equipe com as premiações que a gente tem, que agora no final do ano. Esse ano a gente teve que criar algo diferente, a gente não, pelo isolamento, a gente não trouxe todo mundo para cá, para São Paulo, mas a gente fez uma convenção virtual. A gente pegou um estúdio, foi muito interessante, como se fosse uma apresentação de TV mesmo. Inclusive, eu coloquei isso no meu LinkedIn, né? Esse momento que a gente teve foi super interessante, para todo mundo ter um cheiro de como é que foi. E a gente teve mais de 1.600 pessoas, né, da nossa equipe vendo essa convenção de vendas. E mesmo que a gente não pôde se confraternizar pessoalmente, a gente fez isso virtualmente. Então, está todo mundo bem energizado. As nossas vendedoras e gerentes sabem que a Vivara está com um desempenho acima da média do varejo, e está todo mundo bem com gás para o que tem para vir aí até nesse final de ano. Tá ótimo. E, Márcio, você até comentou no início da nossa conversa, né, que vocês apresentaram já esse terceiro trimestre resultados até rápidos, né, crescimentos, até na receita teve uma certa recuperação, né, no desempenho desse terceiro trimestre em relação já a 2019. E você comentou também referente ao market share, que vocês ainda, é bastante pulverizado esse setor, esse segmento, né, então vocês têm ainda, não tem uma relevância tão expressiva. Então, dado essa conversa na receita de vocês, o que veio mais a ter esse desempenho? Vocês tiveram um reajuste de preços, porque também a gente acabou ouvindo, acho que depois a gente vai até entrar na questão de margem, mas depois a gente está vendo um forte aumento aí na matéria-prima de vocês, né? Principalmente ouro e prata. E aí eu queria ver o quanto foi essa recuperação rápida aí da receita, o quanto foi de volume, o quanto foi de preço, né? E aí a tendência de vocês daqui para frente de crescimento. Ótimo, Sandra. Boa noite. Vou pegar essa aqui, senão eu deixo o Márcio falar a noite inteira aqui para vocês. Olha, a gente, de fato, ficou bastante satisfeito com os resultados e as tendências que a gente viu aqui. A gente veio acompanhando muito de perto, né, o desenvolvimento e as medidas do governo, inclusive, né, na liberação das praças, na reabertura das nossas principais lojas, e isso, obviamente, foi o grande contribuinte aí para essa performance crescente, né, de vendas que a gente veio apresentando ao longo dos meses, já do segundo trimestre, e agora, mais recentemente, desse terceiro trimestre. E, obviamente, isso vem junto com toda essa rentabilidade adicional que a gente viu acontecer aí nesse trimestre mais recente. E, começando pelas vendas, né, o produto que está tracionando mais aqui a nossa venda são as joias de ouro, né? Então, já fiz o meu 10º aniversário aqui de varejo, né, mas vou completar ainda o meu 2º de Vivara, né, e um ano e meio intenso aqui com todos, seja pelo IPO, seja por esse ano vivido, e acho que é algo que surpreende, até pela natureza do produto, né, essa categoria, né, do nosso mix de vendas cresceu 10% contra o ano passado, e mesmo, né, frente a um aumento de preço robusto pela alta do ouro em reais,
e pela alta do ouro em dólares também, né? Eu acho que nesses últimos 2 anos a gente teve essa realidade muito, muito forte. Acho que o ouro subir em reais é algo que a Vivara vive há dezenas de anos, né? Acho que se pegar a série histórica do ouro nos últimos 30 anos, ele sempre subiu em reais. Então, essa realidade é uma realidade que a Vivara está acostumada a viver, mas tem os seus aumentos de preço proporcionais, né? As joalherias precisam proteger as suas, né, a sua rentabilidade das vendas sem machucar a própria venda, e por isso, né, a gente consegue fazer isso de maneira mais gradual. Então, a gente tem uma componente de preço, né, nessas circunstâncias, que é bem maior do que a componente de volume, né? A gente cresceu em torno de 20% em preço, né, e perdeu 9% em volume, tá? Isso não necessariamente significa repasse de preço direto, né, para o consumidor. Tem um efeito de mix, né, de vendas ali, né, na medida em que o consumidor procura produtos diferentes em momentos diferentes, né, e foi isso que a gente viu acontecer em todas as categorias, na verdade, com reações diferentes na componente de volume, né. Em relógios, os nossos kits de relógios são relógios importados, a gente tem exposição a dólar, a gente repassa preços ali também, na direção de sempre, né, proteger a rentabilidade da empresa e entregar valor para o acionista, né? Então, para os acionistas, né? E foi isso que a gente viu acontecer. Isso veio puxando o crescimento da empresa já desde o ano passado, né? O bom desempenho de joias em ouro, a visão do cliente como vendo o ouro como reserva de valor, e aí nessa dinâmica de preços aumentados, né, a gente tinha o preço do ouro em janeiro do ano passado, na casa de R$150 o grama, né, e a gente está falando do preço de ouro dia de hoje a R$328 o grama, né? Então, esse aumento nesses últimos 2 anos, ele ocorreu de forma muito mais acelerada e muito mais inclinada, né? E mesmo nessas circunstâncias, é dessa categoria que a gente vê, né, vindo o crescimento. Então, essa foi uma surpresa bastante grata e tem contribuído também para a performance da companhia nesses últimos trimestres. Ótimo. Vou até pegar aqui uma pergunta do nosso público, o Elton, que ele gostaria de ver com vocês a projeção de crescimento para os próximos anos, né, que aí caberia bastante essa parte de crescimento orgânico. Não sei se vocês, a intenção, até na teleconferência do terceiro trimestre, vocês até comentaram que estão pretendendo abrir algumas lojas a partir de 2021. Você poderia também, complementando aqui a pergunta do Elton, comentar, né, essa questão de abertura também de lojas? Claro, a gente, né, por ser uma companhia pública né, e dependendo da ocasião, em eventos específicos regulados pela CVM, a gente não pode dividir, né, expectativas tão assertivas assim a respeito do futuro, seja no curto, médio ou no longo prazo, mas acho que o que dá para dividir é que a gente levantou recursos há 1 ano atrás, né, um pouco mais de 1 ano atrás, como o Márcio colocou no início daqui da nossa conversa, para acelerar o crescimento da companhia, né, para iniciar uma trajetória de aceleração. Então, a Vivara veio abrindo lojas, né, entre 10 e 15 lojas anualmente nos últimos anos, né, diversificando o portfólio com a marca Life, né, explorando a omnicanalidade, vendendo online, com retirada na loja, com a entrega a partir da loja, e explorando todas essas alternativas. E o que a gente procura validar aqui nesse momento mesmo de pandemia é que as oportunidades para nós permanecem as mesmas, né? A oportunidade de consolidação desse setor que é super fragmentado, que a gente já falou aqui hoje, ela ainda existe. Os mesmos pontos de venda que a gente havia mapeado ali, né,
no pré-IPO, eles continuam aí, os shoppings têm, né, têm potenciais ainda elevados de venda, e a gente tem um retorno bastante alto em cima do investimento que a gente faz nesse ponto adicional de venda. E, né, o que a natureza do produto que a gente vende acaba nos garantindo isso, né, pela margem bruta elevada da companhia. Então, mesmo nessas circunstâncias de venda ainda marginalmente menor, a gente ainda vê retornos interessantes nessa abertura de lojas. Então, a gente declarou ali na conferência de resultados desse terceiro trimestre que a gente está retomando a reaceleração da nossa estratégia de expansão orgânica, declarando ali a intenção de abrir entre 40 e 50 lojas, né, entre Vivara e Lives para esse ano que vem, marcando, de fato, essa reaceleração, né, a oportunidade que a gente dividiu com o mercado e com vocês, né, de maneira geral, lá no IPO, ela continua válida, e é isso que a gente vai buscar. A gente vai buscar aceleração de expansão física, a gente vai buscar diversificação de portfólio, né, na extensão de alternativas de acessórios, em canais diferentes, com parceiros diferentes, e, eventualmente, com marcas adicionais, né. É isso que a gente se propôs a fazer e continua se propondo a fazer aqui como estratégia de crescimento ao longo dos próximos anos. Tá ótimo. E eu acho que até vale a gente até colocar aqui na Trademap, vocês conseguem visualizar, né, esse grande crescimento que teve em relação à margem que a companhia apresentou, né? Então, aqui na tela nossa, aqui da Trademap, você consegue ver na lâmina da empresa esse crescimento que vocês apresentaram aqui em relação à receita e também, principalmente, à margem. Então, aqui fica bem claro esse grande crescimento que vocês tiveram já agora, né, no terceiro trimestre. E, falando sobre esse crescimento, né, de margem, e daqui para frente, Otávio, o que vocês, ou Márcio, o que vocês estão vendo? Ainda tem mais para enxugar, tem mais para crescer essa questão de margem, enxugar mais custos ou despesas, e tem uma intenção mais de crescer mais as margens daqui para frente? Acho que, né, o que a gente olha, quais são os pontos importantes aqui desse futuro que a gente espera, né? Eu acho que essa realidade de preços altos dos metais, né? Não foi só o ouro que aumentou, a prata também aumentou bastante, né? E o dólar também, né, o real se depreciou frente ao dólar, isso também impacta essa dinâmica. Então, esse resultado que a gente viu acontecendo aí nos últimos trimestres, da gente conseguir avanços importantes nessa rentabilidade bruta, né, da companhia, ela vem pelo momento específico, né, assim, em anos em que a gente vê um aumento mais rápido, né, como eu falei anteriormente, a gente tem o benefício de que a gente tem um estoque largo, né, grande, e que permite que a gente repasse preços de forma mais espaçada, e na medida em que a gente vai fazendo isso gradualmente, para não fazer de uma vez só, e aí ter um impacto muito forte nas vendas e no cliente, né, a gente acaba antecipando um pouco desse ganho, né, que tá implícito no nosso estoque, né, o custo do nosso estoque é muito inferior ao custo de reposição atual dessa matéria-prima, né, de hoje. E é isso que nos tem conferido esses resultados, né, um pouco com tendências super interessantes nesse curto prazo. Porém, esse desafio de um custo maior, né, na retomada da operação, como o Márcio colocou, a gente, né, já está no escritório de volta desde o final de agosto, mas a fábrica também, né, a gente retomou a operação lá da fábrica de Manaus e voltou às atividades comerciais, né, a recomprar matéria-prima de maneira mais relevante desde o final de setembro. Né, e com isso a gente começa a carregar esse desafio de um custo maior para os períodos subsequentes. Então, acho que para esse ano seguinte a gente tem o desafio de estabilidade, de rentabilidade das nossas vendas. Né, e a gente
tem algumas estratégias diferentes no que se refere a repasse de preços, a estratégias diferentes de produto e a estratégias diferentes de produção, né, de como a gente, né, internaliza mais a produção lá na fábrica de Manaus e ganha mais eficiência nisso. Então, acho que ali nessa linha existe um desafio de curto prazo para a gente entregar, que é entregar o que historicamente a gente entregou, que é a estabilidade, né, dessa rentabilidade bruta nas vendas. O que existe de potencial maior para frente é ganho de escala, né? Acho que a gente, como qualquer companhia pública ou nesse pós-IPO, a gente constrói estruturas e constrói as estacas aqui de fundação, né, para suportar todo esse ciclo de crescimento maior que está por vir. E agora a gente, né, vai, assim como a gente declarou, acelerar essa trajetória de crescimento, e isso faz com que a gente dilua, né, mais eficientemente as nossas despesas operacionais, né, e é daí, principalmente, que vem, né, esse ganho adicional de rentabilidade que a gente espera ao longo dos anos, tá? Ele não é gigantesco, né, mas, de novo, a gente, né, a Vivara, perto de outros varejos de margem mais espremidas, ela é um business, ela é um negócio economicamente super interessante por esse aspecto. Então, também não tem, né, não é algo disruptivo, é apenas o efeito de você construir uma companhia cada vez maior e cada vez mais eficiente. Uhum. Perfeito. E aqui a gente está quase chegando aqui no final da nossa conversa. Tenho duas perguntas aqui, inclusive eu vou até pegar também aqui do nosso público. Você comentou, Márcio, referente às aberturas de loja, aos investimentos que vocês estão pretendendo fazer. E você também comentou que você tem somente um CD, né? Então, querendo aumentar a quantidade de loja em outras regiões a qual vocês ainda não estão presentes. Nesse investimento que vocês estão pretendendo fazer para 2021, além da abertura de lojas, vocês também pretendem fazer algum crescimento ou investimento em aumentar CDs, ou não? Vocês vão realmente usar as lojas como hub, né, para passar, de repente, como está crescendo esse e-commerce, para fazer as entregas através das lojas? Então, eu queria saber basicamente isso, se os investimentos, além de abertura de lojas, poderia ser também para ou possíveis aquisições, né? Ou então aumentar o número de CDs, enfim, qual seria a estratégia da companhia? De fato, uma grande parte do nosso investimento, ela é focada em novas lojas, essa parte que consome maior investimento. A nossa intenção é abrir lojas Vivara e lojas Life em todas as regiões do país. Em termos de CD, a gente não precisa de outro CD central. Por quê? Como o nosso produto ele é pequeno, o fator frete ele é menos relevante quando você transporta uma joia. Então, o benefício que a gente teria tendo CDs em outras regiões, ele acaba sendo pequeno perto do investimento que a gente teria que fazer em outros CDs. Então, esse que a gente tem em São Paulo é suficiente e ele consegue armazenar todas as nossas joias. Mas é muito importante, como você mesma falou, essa questão das lojas serem hubs. Então, hoje a gente tem 50 lojas que já estão dentro desse sistema que entrega no dia seguinte. Só que essas 50 lojas, elas concentram mais de 70% da nossa receita. Então, a gente escolheu as lojas que mais vendem para operar nesse sistema descentralizado. E, com isso, a gente vai conseguir atender melhor o nosso cliente. De fato, o cliente que comprava em Brasília, em Fortaleza, e no Rio Grande do Sul, essa joia demorava 4 dias, 5 dias para chegar na casa dele. Hoje vai demorar no dia seguinte, a gente vai conseguir entregar com o estoque que a gente tem na loja. Então, esse plano é um dos mais importantes que a gente tem para conseguir atender melhor o nosso cliente e ter esse estoque de todas as lojas do Brasil
disponíveis para o Brasil inteiro. Então, vai ser muito interessante ter essa ferramenta. A gente já está com isso disponibilizado para 50 lojas, mas a nossa intenção é fazer o rollout nos próximos meses para todas. E o nosso investimento, além, né, de novas lojas, é em tecnologia. Então, essas ferramentas que a gente colocou, de OMS, que faz essa inteligência de separação de estoques, da onde vai enviar, qual o tempo médio que vai levar, nós investimos para esse ano, e a gente continua investindo muito na nossa plataforma de e-commerce, para melhorar a experiência do cliente, melhorar a usabilidade do site, reduzir o tempo de entrega e atender melhor o nosso cliente de ponta a ponta. No cliente, a gente entende que o pós-venda é tão importante quanto a pré-venda. Um cliente que precisar fazer uma troca, né, em breve a gente vai ter um sistema que o cliente vai, ele não vai precisar sair de casa para fazer a troca, né? A gente vai ter uma logística que passa na casa dele e recolhe para fazer essa troca. Então, a gente está vendo todas as pontas que ainda faltam para a gente investir para ter uma experiência melhor. Então, e a maior parte, realmente, vai ser em expansão de lojas. A gente, como o Otávio disse, a gente está muito animado com as últimas aberturas de lojas que a gente fez. A gente tem aberto lojas em cidades cada vez menores, Campina Grande, Passo Fundo, agora a gente vai abrir no Acre, enfim, abrimos no Amapá. Então, devido a uma loja para ela se pagar, ela não precisa vender tantas joias, né? A gente consegue operar uma loja com um volume menor do que quando você compara, por exemplo, com um supermercado ou uma loja de vestuário, né? A gente vende um produto médio maior, a loja conseguir rentabilizar. Então, isso deixa a gente muito animado para conseguir abrir em outras cidades e estar mais próximo dos nossos clientes. Perfeito, Márcio. Tem uma pergunta aqui, e cai bem naquilo que você comentou, né? Que a Black Friday e também o Natal são as grandes datas aí para o varejo como todo e para vocês também. Eu acho que o varejo como todo gira em torno de uns 40%, né, da receita total, e vocês, acho que em torno de uns, quase isso, né, uns 35%. E como que você tem alguma estratégia agora para esse final de ano, para essa Black Friday? Olha, para nós, o Natal é a época mais importante do ano. A Black Friday vem logo depois. E a gente costuma concentrar mais lançamentos nessa época. Uma parte dos lançamentos vai ser feita só em dezembro, né, depois da Black Friday, para a gente conseguir captar bastante cliente que está no shopping ou que está interessado em comprar especificamente para o Natal. Pela natureza do nosso negócio, a gente faz descontos, mas não de forma tão forte como outros setores do varejo, por ser um produto que tem uma durabilidade, é um bem durável, né? É um produto que tem um valor de marca e que a gente preserva. Então, a gente escolhe produtos selecionados, produtos que saíram de linha, ou produtos mais antigos, para a gente dar desconto, e a gente está com um mix bem legal esse ano para Black Friday. E Natal, com certeza, muito mais importante que a Black, é a época mais importante para o varejo, mas para nós, especificamente, alguns varejos a Black Friday passou, mas para nós o Natal, ele continua sendo muito mais importante, e a margem do Natal ainda é muito melhor. E é por isso que a gente concentra mais lançamentos. A gente sempre contrata muita equipe extra, tanto para Black Friday quanto para o Natal, para atender esse maior fluxo de vendas. A gente não gosta de ter cliente esperando. Às vezes, né, principalmente agora com as medidas de isolamento, a gente tem uma quantidade limite de clientes que podem ficar na loja ao mesmo tempo. Então, a gente costuma atender os clientes de maneira mais ágil nessa época e com mais equipe para conseguir não ter um acúmulo de gente muito grande.
E aí é lançamento de todas as categorias, né? Um lançamento muito legal com a XP20, que vai entrar em dezembro, e com a Marina Rui Barbosa, que é a nossa embaixadora da Life. Tá ótimo. E para finalizar aqui, Márcio e Otávio, eu vou colocar uma última pergunta, que é a última pergunta também aqui do público, e a última pergunta também que eu sempre faço aqui para as empresas, né, convidadas nossa. Desculpa, eu coloquei uma outra, mas pode ir. Na verdade, eu queria, mas se você quiser responder essa daqui também, viu, o Márcio e Otávio? Mas seria essa daqui, né, que é para quem não investe ainda, né, no papel da empresa, qual seria o motivo principal aí para olhar, para a gente ver no papel? Então, seria basicamente os principais catalisadores que o investidor deve se atentar no setor, né, para a gente olhar, e também os indicadores principais para analisar, para a gente olhar assim e analisar o ativo, né, a Via Varejo, a Vivara. Tá legal. A pergunta anterior é por que a gente não veio de platina, né? Vou responder bem rapidinho. A gente já estudou isso antes, mas como a gente vende hoje ouro branco e prata, que a gente entende que tem um aspecto parecido com o da platina, a gente ainda não tem, a gente já estudou, mas por enquanto o nosso foco é a prata e o ouro branco para esse cliente que busca uma joia prateada, né? Tem tanta opção em ouro quanto em prata. Em relação ao investimento na Vivara, eu acho muito interessante a gente poder falar que a gente é a única empresa do setor de luxo, né, o premium que tá listada. Tem outras empresas de vestuário, mas a gente consegue navegar muito bem nesse cenário de um produto premium. É a única joalheria, né, e a única empresa que por ser uma joalheria, a gente atua com produto premium e a gente é o líder de mercado, né? Não tem a outra, e a empresa é líder de mercado no Brasil, apesar de ter um market share ainda pequeno, né? Então, algumas pessoas podem pensar, puxa, mas a Vivara já está em tanto lugar, a Vivara já é a maior, mas quando a gente olha para o tamanho do mercado, a gente não está satisfeito com 12%, né? A gente quer dobrar esse percentual aí nos próximos anos. Então, e o fato da gente ser verticalizado. Quando você é verticalizado, você tem um domínio de todas as etapas da produção, você não é surpreendido por algum problema de fornecedor, né? Algum problema que você tem de matéria-prima. A gente tem matéria-prima disponível, o ouro para produzir, nunca tem falta disso no mercado, nem de pedras. E a gente consegue produzir muito rápido e entregar na nossa loja. E também, aí o Otávio pode falar um pouquinho dos indicadores financeiros, que eu acho que também são um fator aí decisório para alguém que está pensando em aplicar na Vivara. Claro, acho super importante, né? A pergunta era para quem não investe, enfim, investir naquilo que acredita para o médio e longo prazo, né? E acho que, antes de entrar nos fatores financeiros aqui, né, a Vivara é uma empresa tradicional de longos anos de operação, de entrega de resultados consistentes, né? Apesar de ser jovem como companhia pública com ações listadas em bolsa, né? Acho que reforçando os pontos do Márcio, uma companhia líder com potencial de crescimento e consolidação de mercado, né? É um negócio de altas margens, geradora de caixa, com um balanço, né, em termos relativos aqui, né, um dos mais fortes do varejo. A gente tem uma posição de caixa privilegiada para aproveitar esta oportunidade de consolidação desse setor no futuro. Então, acho que é esse conjunto que faz, né, que desenha essa oportunidade que a gente tem de médio e longo prazo de continuar, né, aproveitando esse potencial de consolidação. Tá ótimo. Obrigada. Quero agradecer muito aqui a você, Otávio, a você, Márcio, por essa disponibilidade. E agradecer também a Melina, vocês
até comentaram que, mesmo estando pouco tempo na Bolsa, vocês são extremamente acessíveis. A gente entrou em contato, prontamente a Melina colocou à disposição. Então, em nome aqui da Trademap, em meu nome, eu quero agradecê-los por essa oportunidade que você está dando para nós, né? Como até foi comentado aqui, perguntado, né, na questão do Pedro, que o investidor precisa disso, né, dessa comunicação para fazer um investimento mais consciente. Então, essa live é basicamente para isso, para mostrar qual é a empresa que está por trás daquele código, né, que a gente acaba operando na Bolsa. Isso aqui não para dar até um disclosure, isso aqui não é uma recomendação de compra, mas sim para a gente mostrar aqui para o nosso público como que é a empresa, né, como a empresa gera o seu negócio, como a empresa faz as negociações, enfim. Então, é um bom canal para a gente ter essa conversa aqui bem descontraída aqui para entender mais sobre o investimento a qual a gente está fazendo, né? Então, eu quero novamente agradecer, Márcio, agradecer Otávio e agradecer a todos aqui que ficaram com a gente até agora, tá? Então, eu deixo a palavra final para vocês. Obrigado, Sandra. Obrigado. O aplicativo da Trademap é muito legal, acho ele bem prático de usar, então parabéns pela usabilidade dele. Acho que os clientes, da mesma forma que a gente se preocupa em que o nosso site seja um site prático e simples de usar e objetivo, eu vejo que vocês também. E eu queria agradecer o interesse de todos em ouvirem a gente. É um prazer ter essa oportunidade e tornar a Vivara mais conhecida, mais acessível a todos. A gente confia na nossa capacidade de gerar uma marca desejada e na nossa força de entrega de resultados. Então, espero que a gente consiga ter um final de ano bom, como a gente teve agora nesse último trimestre, e que a gente consiga continuar esse ciclo de evolução. Então, obrigado pela oportunidade e pela presença de todos. É isso, eu também agradeço aqui da minha parte, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E acho que não só a Vivara, mas as companhias no geral devem explorar melhor esse canal de comunicação direto com pessoas físicas. Afinal, esse canal é cada vez mais relevante, mais participante desse ambiente de mercado de capitais, de ofertas públicas, seja iniciais ou as continuadas, os follow-ons. E a gente precisa estar 100% aberto para atender esse público. As empresas certamente se prepararão para isso, aquelas que já não estão, para receber vocês em eventos como esse, para atender as demandas de dia a dia. Então, reforço aqui o canal de RI da companhia, ri.vivara.com.br. A gente está disponível para responder quaisquer questionamentos que vocês têm, qualquer dúvidas em relação à estratégia da companhia, aos números que publicamos, e é isso. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Boa noite.